É triste. Quando o Jorge Sampaoli acerta com o Atlético Mineiro, não é uma sinalização que o Jorge Jesus irá renovar com o Flamengo? Por quê? Por quê? Tudo levava a crer que Jorge Jesus... Uma teoria? Calma, vou te explicar. Se minha teoria estiver errada... A teoria da conspiração? Não, peraí, não é conspiração. 007, hein? Não, que é do James Bond. O que eu tô falando, você presta atenção. Não, eu tô entendendo. Você tá falando, O Sampaoli colocou 500 milhões de empecilhos para acertar com o Palmeiras. Com o próprio Em maio, o contrato do Sampaoli, do Jorge Jesus, vence com o Flamengo. Dizem que o Sampaoli tinha comprado um apartamento no Rio, porque ele adora o Rio de Janeiro. Aqui na Barra, né? Ele comprou foi na Barra? Foi, sim. É verídico, então? Não. Foi o que eu ouvi também, né? Que ele estava passando férias aqui. Aí, ele não acerta com ninguém. Não acerta. Todo mundo, tinha uma galera que fazia uma suposição, falou, olha, ele deve estar esperando o Flamengo, porque se o Jorge Jesus não renovar, é o clube que é o time que ele vai querer. E provavelmente o Flamengo iria querer. De repente, o Jorge Jesus, na minha opinião, de forma surpreendente, acerta com o Atlético. 2 meses depois. Um contrato que é 100% favorável a ele. O Atlético tá morto com esse contrato. Entrega o departamento de futebol não, aí. Fora que se quiser mandar ele embora, paga um caminhão de dinheiro. Se ele quiser sair no que vem, ele sai. E o histórico do São Paulo é esse, não termina o contrato. Não é uma sinalização que o Jorge Jesus deve ter já encaminhado sua renovação com o Flamengo? Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando mesmo. Porque todo mundo comentava, e a gente também que chegou a comentar aqui, nós mesmos, né, nos bastidores, falando, olha, o São Paulo está criando dificuldades para renovar. Primeiro com o Santos, depois com o Palmeiras, depois com o Atlético, depois com o Palmeiras, que deve estar esperando alguma decisão em relação ao futuro do Jorge Jesus. É óbvio que o Flamengo é o time que todo mundo quer dirigir no Brasil. É o time que é o time da moda. É o time que paga em dia, é o time mais rico, tem a maior torcida, tem o melhor elenco, tem a maior mídia. Então, quem não quer dirigir um time desse? Muito provavelmente ele deve ter ficado sabendo, o português não vai sair. O português vai ficar. E vai passar o semestre e ele vai ficar desempregado. Exatamente. E dinheiro faz falta, né? Não, eu acho que o São Paulo, ele achava que talvez o Jorge Jesus pudesse sair no final do ano. Talvez ele estivesse esperando aí pro comecinho do ano. Não, porque tinha aquela janela quando ele não podia mais sair. Não, naquela janela. Não. Ele tinha uma janela em dezembro. Sim, então. Mas quando acaba a janela, ele não sai, porque senão tinha uma multa enorme pra pagar. Como ele não saiu, aí ele começou a se mexer de novo. Sim, mas ele foi negociar com o Palmeiras depois disso ainda? Antes da janela. As negativas do Palmeiras foi ao durante Palmeiras a janela. Atlético foram anteriores a isso. Aí quando ele viu que o São Paulo, que o Jorge Jesus permaneceu no Flamengo para cumprir o contrato dele até o final de maio, aí ele começou, agora eu preciso fazer alguma coisa, dar uma sondada no mercado. E aí apareceu a oportunidade do Atlético, como apareceriam outras, eu acho, né? Eu acho que mais técnico de time grande, forte, pode cair nesse período dos estaduais. São Paulo tem mercado, né? Tem mercado. São Paulo, quando ele levantasse o dedo... E o Atlético é um o Atlético tem cacife para bancar. Não é todo mundo que tem, né? O problema todo do São Paulo é isso que o Ben já falou, entendeu? Ele é um cara muito complicado. Muito. Não cumpre contrato, Ele pede de manhã, de tarde e não vai? Exatamente. De manhã ele chega pro Palmeiras e fala assim, topo. Aí chega de tarde, então vamos assinar. Não, mas eu quero mais isso. Tá bom, vamos ver, eu te respondo amanhã. No dia seguinte, ok. Mas outra coisa, eu lembrei, eu preciso disso também. Aí os caras chegam, entendeu? Que é pra mim um treinador de top. Não tenho a menor dúvida disso, entendeu? Não tenho a menor dúvida. Já disse isso aqui, disse ontem no expediente, causou um alvoroço. Acho ele melhor que o Jorge Jesus. Mas isso não significa que o Jorge Jesus não é bom, porque quando a gente fala que acha... sim, não, é que nem eu falo assim, eu acho o Schumacher melhor do que o Senna. Então todo mundo acha então que você acha. É uma suposição ou você acha mesmo? Eu acho mesmo. É verdade isso? É verdade que eu acho ou é verdade que o Schumacher é melhor que o Senna? Porque nos números é verdade, é fato. Mas achar é uma opinião, né? Tem gente que acha. Se você fosse dono de uma escuderia,
né? Flávio Eccleston. Sim. Você tivesse contratado, é o mesmo dinheiro, pau e pau, você contrataria o Ayrton Senna ou o Michael Schumacher? Eu contrataria o Schumacher. Se você fosse de novo o Flávio Eccleston, contrataria o Nelson Piquet ou o Ayrton Senna? Essa resposta eu já dei diferente várias vezes. Eu acho que eu contrataria o Piquet. O Piquet ganhou os mesmos 3 campeonatos que o Senna, né? É bom que se lembre. Tem muita gente que acha que o Senna é o piloto que tem melhores resultados na Fórmula 1 do Brasil. Herdou um campeonato, né? Não, como assim? Com aquela porrada que o Mansell deu no Japão, ele não pôde correr e acabou ganhando. Sim, o Mansell estava na frente voando. Sim, mas o Mansell estava voando. Na última etapa do campeonato. Sim, bateu, mas a diferença de pontos entre eles era muito pequena. Não, o Piquet estava na frente no campeonato. Sim, estava na frente. Pequena e o Piquet estava na mesma equipe que ele. Se você fizer um retrospecto das últimas 7 corridas naquele campeonato, o Mansell foi melhor do que o Piquet. Tinha batido então, sim. Pois é, o Mansell estava guiando melhor. Não, o Mansell estava guiando melhor do que o Piquet. E bateu. E tudo indicava que ele ia ganhar o campeonato. E aí ele deu uma porrada no treino, se ferrou. E o Piquet corre já como campeão. Quem bateu Olha o senhor, quem bateu? Não. Você jantou ele, o senhor Quem Mani. bateu, que eu me lembro, foi o Mansell, não foi o Piquet. Quem barbeirou foi o Mansell. Sim, claro. Um campeonato de Fórmula 1 tem 16 corridas. O Mansell dirigia no limite, sempre. Dirigia no limite. Dirigia no limite. O Mansell ganhou um campeonato. O Mansell ganhou um campeonato em 92 com um carro. O Mansell era ótimo piloto, fazia muita besteira e tudo mais. Agora, dizer que o Piquet herdou um campeonato daquela Fórmula 1, desculpa, acho que é injustiça e é uma incorreção histórica. Eu posso dizer, então, para você que o Senna ganhou o último campeonato dele jogando o carro em cima do Prost. Olha, você pode dizer. Sim, também no Japão, né? Oi? Também no Japão. Aliás, os títulos brasileiros quase todos foram conquistados no Japão, né? Aqui no Grande Prêmio do Brasil... Do Brasil... Caramba, o senhor Mano é muito louco, velho. Eu tô falando de São Paulo e Jesus, ele descambou pra Não, foi ele Você que que começou a falar. Não. Ele falou e você veio. Eu acho que toda essa teoria... Não, tudo pra gente dizer que quando... Público, distinto público. Vocês aí em casa, Distinto público? Quando nós aqui dizemos que um atleta ou um técnico é bom... Ou é melhor que o outro? Não significa que... Não significa que o outro... É ruim. É ruim. É uma hosta. Entendeu? Não é isso, tá bom? Não é tão difícil de entender. Não, e aí, se vocês quiserem, a gente pode repetir. Né? Não, é o seguinte, agora estão dizendo aí que eu fui contra a contratação do Jorge Jesus. Você foi? Mas você é do conselho, você é do board? Gente, que eu cansei de dizer aqui na Fox que era contrário à contratação do Jorge Jesus. Mas por quê? Eu fui um dos caras que defenderam ele quando ele escalou o Rafinha adiantado. Ele não tinha o que fazer. Ele não tinha. Eu vim aqui, defendi a contratação dele, banquei a presença. Agora os caras estão dizendo que eu fui. Então, quer dizer, vir aqui falar e não falar, dá na mesma. Porque as pessoas vão entender o que querem e como as coisas ficam no passado, elas vão dizer que você falou aquilo. Exatamente. E não o que de fato você falou. Mesmo se você não falou. Entendeu? Mesmo se você não falou. Então eu desafio alguém a mostrar que eu tenha criticado a contratação do Jorge Jesus. Eu nunca critiquei a contratação dele. Outras pessoas aqui nessa mesa, né, que participaram desse programa, criticaram. Eu falei que era grife. Eu falei que eu não fazia eu respeito. São opiniões. Eu não fui contrário à presença do Jorge Jesus, ao contrário. Falei que era benéfico, que o futebol brasileiro precisava dessa oxigenada. Elogiei a contratação do Sampaoli, defendi o Sampaoli sempre, mesmo nas derrotas. Defendi o Jorge Jesus na escalação dele do Rafinha adiantado, naquele jogo lá contra o Emelec. Sempre fui a favor dele. Agora, eu acho, já disse isso aqui nesse programa e disse ontem também no Expediente. Eu acho que o repertório de ideias futebolísticas do Jorge Sampaoli, ele é muito maior do que o Jorge Jesus. Isso são opiniões, a gente não pode ter o Jorge briga. É um brilhante treinador. Claro. Isso não pode ter briga, porque é uma opinião. Ou é gosto. Gosto a gente não pode negar, óbvio. Eu não estou dizendo que o Jorge Jesus é ruim. Eu, se tivesse dinheiro para contratar presidente de um clube, eu tenho o mesmo valor
Jorge Jesus e Sampaoli... Vendo os dois depois do trabalho feito ano passado. Não é o trabalho do ano passado. Pelo pacote, eu ficaria com o Jorge Jesus. Jorge Jesus disparado. Porque o Jorge Jesus não te cria problema, ele não te deixa na mão, ele tem o controle do grupo. Ele não irrita a presidente. Ele não irrita ninguém. O Sampaoli, ao contrário, ele só te cria problemas. Onde ele passa, você tem que ir com um extintorzinho de incêndio apagando as fogueiras que ele acende. Eu não sei, senhor Mani, se o Sampaoli... Agora, dentro do campo, treinando apenas, se ele não criasse problema nenhum, vamos analisar só dentro do campo. Para mim, o Jorge Sampaoli é mais técnico que o Jorge Jesus. Uma pergunta para você. Agora você meio tendencioso pro lado do Sampaoli. Será que a relação do Sampaoli com o Pérez era tão boa como, por exemplo, é a relação do Jorge Jesus com o Landim ou com o Marcos Braz? Não, você quer dizer o seguinte, a relação ajudou, lá era também meio complicada. Por conta do Pérez, isso você quer dizer? Não, eu acho que o Sampaoli ele é complicado também. Mas o Pérez também deve ter feito as coisas lá. Mas o que a gente falou, o Sampaoli criou problemas para renovar, acertar com o Palmeiras, criou problemas para acertar com o Atlético e agora volta e assina. Saiu, brigado da Federação Chilena, deixou o Sevilha para dirigir a seleção da Argentina. Lá na seleção da Argentina ele é demitido. Esse é o histórico dele. Largou o Santos. Sim, e largou o Santos também. Quer dizer, eu até disse aqui, e torno a dizer, o tempo, né, nos mostrou que o problemático dessa história não era o Pérez. O problemático era o Sampaoli. O Sampaoli, gente, dirigiu o Sevilha. Não é o primeiro escalão, mas é um time bacana da Europa, um time bacana da Espanha. Não vi chover proposta de clube europeu para contratar ele. Não, ele saiu de lá e foi para a seleção da Argentina. Não, tô falando depois. Depois ele faz uma campanha. Foi queimado pelo Messi. O Botafogo. Ele faz uma campanha péssima. Copa do Mundo lá, os caras queimaram o cara. Exatamente. O Atlético Mineiro caiu do céu pro São Paulo. Ele caiu do céu. É o mundo ideal. Ele só joga o Campeonato Brasileiro. Gente. Ele não vai ter mais nada para disputar. Nada. Fez um contrato que para ele é um espetáculo. Se o Atlético quiser mandar embora, paga caminhões de dinheiro. E eu aposto com você. Eu acho que ele vai fazer uma bela campanha com o Atlético. Se ele levantar o dedinho aqui no futebol brasileiro, ele tem mercado em qualquer clube. Mas não é isso que eu tô discutindo. Então, como caiu do céu? Caiu do céu quando o cara não tem mercado em lugar nenhum e um clube vai lá e... Você não entendeu o que eu falei. Não entendeu. Quando eu digo caiu do céu, a situação... Mas é que tá, Benja. Cairia qualquer proposta na mão dele. O São Paulo é um cara hoje que qualquer remuneração que ele pedisse para qualquer time brasileiro pagaria. Você não entendeu. Eu entendi. Eu só acho que ele esperou. O Atlético tem um brasileiro e ele vai ter tempo de montar o time. Mas é que tá, ele já pediu 5 contratações. O Sampaoli, cara, ele não precisa necessariamente em março, amigo, e não tinha proposta para ele de lugar nenhum. Mas, Benjamin, houve proposta do Palmeiras, ele não quis fechar com o Palmeiras. Houve, no outro momento, a renovação com o Santos, ele não quis fechar com o Santos. Por opção dele. O Atlético Mineiro também procurou. Aí que tá, por opção dele. Ele ficou desempregado durante esse tempo. Porque o Sampaoli, quando ele levantar o dedo no futebol brasileiro, pelo que ele mostrou ano passado, ele arruma emprego do dia pra noite. Por opção? Eu não acho. Óbvio que foi. Como não? Ele recusou. Ele recusou Palmeiras, recusou o Atlético, Ele arruma, mas não são muitos os clubes em condições de contratá-lo. Isso sim. Mas é que tá, os clubes que têm a condição, quando ele levantar o dedo, inclusive quando ele fala, estou disponível, vão atrás do cara, Flavinho. Como não? Pra ele hoje. Então, ele chega como Deus, ganhando muito. Bom, qualquer coisa que ele fizer já vai ser melhor. Você quer saber um time, ó, se o cara não desse certo, se o cara começasse a balançar, por exemplo, o Fernando Diniz, e o São Paulo falasse, ó, tô a fim de trabalhar, o São Paulo pagaria o que o Atlético está pagando. Óbvio que pagaria. O São Paulo pagaria, o Grêmio pagaria, o Atlético está pagando, o Inter talvez pagasse. O Corinthians talvez pagasse. Então, mas só que esses times se ajeitaram. Não ia pagar 1.200.000 para ele, não. Esses times tá bom, a hora que a água bate na bunda, quero ver se paga ou não paga. Tá batendo aí, não tá batendo ainda, não tá no começo do ano, Benja, para. Esses times todos conseguiram seus técnicos, tanto que, assim, ele realmente tem mercado, mas os clubes, a quantidade de clubes hoje que tem grana para pagar o São Paulo é pequena. Mas, ô Flavinho, só com relação a essa comparação com o Jorge Jesus, eu ouço muitas vezes as pessoas fazendo um comparativo, falando, mas eu não sei se o Jorge Jesus conseguiria fazer com o Santos o que o São Paulo ele fez. É verdade. Assim como eu não sei também se o São Paulo conseguiria fazer no Flamengo o que o Jorge Jesus fez. O São Paulo, senhor Mani, ele é um cara que ele muitas vezes bate de frente com os melhores do time sem motivo. Por exemplo, no Santos ano passado, 2 caras que se destacavam. O Jorge.
foi pro banco várias vezes e ninguém entendia o porquê. Não. O Sanches é um cara que foi pro banco várias vezes e ninguém entendia o porquê. Exatamente. Com o Jorge, em algumas situações ele ia pro banco. O Jorge acabou ficando no banco por causa da briga dele com o Sacha. Não, mas antes a briga com o Sacha, ele fez alguns jogos aí que colocaram ele no banco. Botou o Jorge de quarto zagueiro. Sim. Fez algumas estratégias ridículas. Inclusive, quando jogava com 3 zagueiros, o Jorge era aquele zagueiro pela esquerda. Ele chegou a botar o Pará numa linha de 3. O Pará. Não, mas o Pará é melhor na marcação do que o Jorge, até entende-se. Então, querendo ou não, colocar Sanches no banco. Qual que é o nexo de um cara colocar o cara no banco? Sim, no jogo contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, o Sanches ficou no banco o jogo inteiro. Exato. Imagina, por exemplo, no Flamengo, ele chega lá, ele arrumou uma briga com o Gabigol. Ele vai lá e saca o Gabigol do time. Ou saca o Bruno Henrique. O São Paulo é um cara extremamente... O São Paulo, nos bastidores, ele é um cara extremamente difícil de lidar. Então, cara, quando você chega num elenco, como era o Flamengo do ano passado e é o Flamengo desse ano, se você não tiver realmente uma rédea curta e fazer esses caras correrem por você, a chance de você quebrar a cara é muito grande. Mas ele tinha o grupo do Santos na mão. Então, tinha. Mas não tinha tantas estrelas. Agora, quando você chega num grupo extremamente estrelado, Sormani, que você tem que lidar, inclusive, com egos, porque o Flamengo hoje, você tem jogadores aí com potencial para ser titular em qualquer time brasileiro que estão no banco. Então, mano, mas aí o que eu acho é o fato dele mexer no time o tempo inteiro, ao contrário do Jorge Jesus, faz com que ele não... É também um motivo para ele não perder o jogador, porque o jogador sabe que ele pode jogar a qualquer momento. O Flamengo você escala. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, o quarto zagueiro não sabemos ainda quem vai ser, e o Felipe Luiz. Né? Deve ser o Léo, eu também acho que deve ser ele. Aí você tem Arão e Gerson, Everton Ribeiro e a Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabriel. Não sai disso. Não sai. Um elenco desse do Flamengo na mão do São Paulo não ia ser assim o tempo inteiro. Não ia ser assim. Ele ia mexer, inclusive, no posicionamento dos jogadores. Ele ia fazer uma linha de 3, entendeu? Ele ia fazer um 2-3, um 2-5-3, como ele fez várias vezes no Santos. 2 zagueiros e os laterais fechando, entrando no meio campo, formando uma linha de 5 com os 3 atacantes. Ele não abre mão de 3 atacantes. O Jesus, por exemplo, joga com 2 atacantes. O São Paulo gosta de 3. São preferências. Mas eu acho que os jogadores do Flamengo estariam mais envolvidos no trabalho, não no trabalho, assim, trabalho campo, jogo, do que com o Jorge Jesus. Eu gosto muito da figura do São Paulo. Eu acho ele um cara carismático, eu acho ele diferente. Outra coisa, só para encerrar. Eu nunca vi o Jorge Sampaoli dar uma declaração igual o Jorge Jesus deu. Nós estamos em outro patamar, nosso negócio e com a mãozinha assim, ó. Estamos em outro patamar, nosso negócio Nunca vi. É que não deu tempo dele ganhar nada no Santos também. É porque o São Paulo não ganha nada. Precisa ver, de fato, quando ele ganhar. O último título do São Paulo foi em 2015. Gente, espera um pouquinho. A Copa América e como treinador de clube em 2012. Você não debocha de uma pessoa apenas quando você ganha título. Você debocha de uma pessoa quando você ganha duelos. Eu não me lembro dele. Mas o Renato, quando foi debochado do Jorge Jesus, ele usou os títulos. Não. Quando foi pro confronto, ele perdeu. Mas ele não tinha ganho. Ele não tinha ganho nada. Não, ele ganhou de 4. Não. Naquele momento no Flamengo ele não falou nada. Ele poderia chegar e dizer: olha, eu dirigi a seleção da Argentina, já fui técnico da Copa do Mundo, já treinei o Messi. Ele nunca falou nada. Ele nunca falou. Até se ele falar, vai ser muito de piada. Ok, é arrogante. Você dirigiu a Argentina, os caras não olhavam na cara dele. Ele não é um cara assim. Ele não provoca ninguém, ele não fala de ninguém. Ele fala do time dele e ao contrário. Quando ele tem que falar dos outros times, ele enaltece, saiu em defesa do Carille. Ele saiu em defesa do Carille, não sei se vocês se lembram disso. Ele saiu em defesa do Carille. Ele nunca falou em tom de menosprezo a qualquer adversário. Eu gosto da figura do São Paulo. Eu acho ele é carismático, é diferente. É um cara que faz bem pro futebol. Não, e ele vai chamar muita responsabilidade para ele. Agora, como treinador, eu continuo com a minha coisa que eu sempre falei antes. Eu acho superestimado. Acho que fez um bom trabalho com o Santos ano passado, foi legal. Ele não pode repetir esse trabalho para você? Você acha que é difícil repetir no Atlético? Não, falei que ele não pode repetir. Não, se ele é superestimado, ele pode não repetir o mesmo trabalho. Olha, se ele for vice-colocado com o Atlético Mineiro esse ano, é legal. O torcedor do Atlético vai ficar feliz. Sei lá, gosto é gosto. Mas o que ele está dizendo lá em Minas Gerais, o que ele diz para os dirigentes do Atlético é que ele quer a montagem de um time que possa bater de frente com o Flamengo. Por isso que ele pediu 5 contratações. Ele tem que montar um time, não é que bata de frente com o Flamengo. Ele tem que montar um time que tenha condições de ser campeão brasileiro.
O Flamengo, Mas se esse o time Atlético bater não é de campeão frente, desde se esse 71. time bater de frente com o Flamengo, Vai lutar pelo título. vai lutar pelo Vai lutar título. por título. Vai lutar pelo título. Eu acho que a preocupação Entendeu? tem que ser montar um Até time porque forte, nos não dois bater jogos o que ele Flamengo. enfrentou o Jorge Jesus, no final, no saldo final, ele saiu vencedor. De Não, novo? eu gostaria que você respeitasse a minha opinião. Mas de novo não, senhor. Não. Eu estou. O jogo Você que pega. valia no Maracanã, Você ele pega. ganhou. Foi na casa do Flamengo, 60 mil pessoas. Você pega e dê a sua opinião. Não deboche da minha. Ah, tô rindo. Não deboche, por favor. Eu te peço com educação. Ele tá com Pra você. mimimi. Não, claro que eu tô. Ah, porque você está me debochando da minha opinião. Então eu volto a dizer. Porque todo no dia é a mesma confronto. coisa. Tá bom, então eu não vou falar mais nada. Pode Faz falar, o mas programa. é porque eu não Você posso- também vê o dia mesmo, todo dia, com a mesma coisa. O que vale é ganhar. Os poetas. Óbvio. O que vale é... Qual é a outra que ele fala? Óbvio. Lacração. O que mais que ele fala? Você também só fala as mesmas Óbvio. coisas. Mas o que vale é ganhar. Sabe o que eu tava pensando? Pra você ficar feliz e parar de encher o saco da gente aqui, é só virar a tabela do campeonato da série do grupo do Corinthians. O Corinthians que tá em último vai passar para primeiro. Aí você sossega, a gente pode fazer o programa. Entendeu? É só fazer isso.